Seja muito bem-vindo, você que acompanha o canal no YouTube da DATV. Nós estamos aqui mais uma vez com o programa Cursilho em Ação para falar das ações do Cursilho, dessa força, desse movimento tão importante da nossa igreja e principalmente importante para a nossa Diocese de Apucarana. Então, se você está assistindo esse vídeo, já curta, compartilha, manda para os amigos, porque hoje nós vamos contar a história de um espaço abençoado, um espaço que foi construído para evangelização e milhares de pessoas já passaram por ali. Se liga só porque o programa Cursilho em Ação está começando a partir de agora. De mãos dadas, nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. E hoje nós estamos aqui recebendo o cursilista Ailton Borges. Ailton, muito obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui batendo esse papo com a gente. Boa noite, Rodrigo. Eu que agradeço por estar aqui nesse ambiente e desde já eu quero te parabenizar pelo trabalho que você tem feito para o nosso cursilho, para a nossa diocese, com esse programa tão maravilhoso, que tem alertado e levantado tanta gente e alegrado tanta gente. Parabéns, estamos aqui. Legal, obrigado. E é interessante que a gente conta a história das pessoas que fazem parte do cursilho, a gente acaba contando a história do movimento também, né? Exatamente. A história desse movimento que é tão importante no mundo todo, especialmente aqui na nossa diocese. Agora, falando dessa história, como é que foi a tua trajetória? Como é que começou a sua trajetória no movimento? Você já participava de alguma coisa da igreja? Como é que foi teu início? Faz muito tempo? Então, eu fiz o cursilho no ano de 1992, no ano de 1990, né? De 12 a 15 de fevereiro de 1990. 32 anos. 32 anos que a gente está aí nessa caminhada, graças a Deus. Eu vim de família católica, né? Meus pais eram católicos e a minha mãe me levava arrastado para a igreja, né? Eu agradeço isso muito a ela. Na minha juventude eu participei de encontros de jovens, fui até coordenador de grupos de jovens. Aí depois casei-me e vim para Apucarana, no ano de 1988. Aí fomos participar da pastoral familiar ali da paróquia São José. Depois de um tempo fomos coordenadores. E em 1990 eu recebi o convite para fazer o cursilho e lá eu fui. Já conhecia assim, mesmo de fora, já tinha ouvido falar do movimento antes de fazer? Sim, já tinha ouvido falar das pessoas, a maravilha que era o cursilho. Mas quando eu fui para o cursilho, eu fui assim com o nariz empinado, como se já soubesse de tudo. E lá, né, como a maioria das pessoas, aconteceu que eu tive um grande choque, né? Eu caí do cavalo ali como São Paulo, né? Lá na época de Jesus. Foi assim um divisor de águas na minha vida. Foi o teu caminho para Damasco. Foi o meu caminho para Damasco. E ali eu realmente aprendi o que é ser um cristão. Então foi uma luz que acendeu na minha vida. Então no final do cursilho, né, que antes era 4 dias do cursilho. 4 dias. Nessa época era 4 dias. Era 4 dias. Eu fiz ali no Cedra ainda, né? Aí a gente entrávamos na quarta-feira e saía no sábado. Quarta-feira. Aí o domingo era para descanso. Ah, era diferente. Eu lembro na pergunta final lá que se faz lá no refeitório, né? O que foi o cursilho para você e o que você pretende fazer agora? Eu lembro que eu respondi a seguinte frase: o cursilho para mim foi uma luz que acendeu na minha vida e eu pretendo não deixar mais que ela se apague. E graças a Deus, nesses 32 anos, estamos aí na caminhada, já desenvolvemos várias funções dentro da diocese, até no regional, e a gente pretende caminhar, se Deus quiser, até o último nosso quarto dia, né? O último dia da nossa vida. Com certeza. E a família toda participa, né? A família toda. Aí minha esposa fez logo após, né? Ela fez depois, então? Fez depois. Na época, minha filha Aline tinha 2 anos de idade. A minha esposa fez com a Aline já no ventre, então a Aline fez o cursilho no ventre da mãe. Que legal, criança. E depois nós fomos caminhando no cursilho, a Aline cresceu, fez o cursilho com 18 anos. Aí veio meu filho Eduardo, fez o cursilho também depois. Aí veio meu genro, que também não era da igreja, o Fernando, que já esteve aqui. Grande abraço para ele. A Aline levou ele para o cursilho, ele começou a fazer parte dessa família maravilhosa, né? E hoje todos nós caminhamos no cursilho. Então, meus filhos são mensageiros de cursilho, a Aline já coordena o cursilho, o Fernando é mensageiro do Decolores e do cursilho. E nós estamos juntos, graças a Deus. Eu também já coordenei cursilho, minha esposa. E é uma gratidão a Deus da gente poder fazer parte desta caminhada.
e de todas as maravilhas que o Cursilho tem feito na nossa vida, na nossa família, né? Então, temos muito a agradecer esse movimento. Eu já peço para que você curta esse vídeo, está acompanhando aí no nosso canal da DATV, o canal oficial da Diocese de Apucarana. Hoje nós estamos aqui recebendo mais um cursilista nesse programa Cursilho em Ação e está começando apenas. A gente tem muita história para contar hoje, o Ailton está contando parte da história dele, daqui a pouco a gente vai falar de outros assuntos também. Então já manda para os amigos, se você conhece alguém que é cursilista, já envia para ele, manda no grupo aí da Escola Vivencial, manda no grupo do Cursilho da tua cidade, ajuda a divulgar o trabalho da DATV e do nosso programa, o Cursilho em Ação. Dentro da Igreja Católica não existe nenhum tipo de disputa entre determinado grupo ou determinado movimento. Cada movimento tem o seu espaço, tem a sua importância, né? Mesmo em cada paróquia, em cada diocese. Mas o que te chama mais atenção no movimento de Cursilho de Cristandade? O que você acha que ele é? Por que ele é tão especial assim e transforma a vida de tanta gente? O Cursilho ele tem uma organização maravilhosa, né? Que desde mundial, nacional, regional, diocesano, paroquial. Mas, falando no Cursilho 3 diz, o Cursilho ele é cristocêntrico. Então, o centro principal do movimento de Cursilho é o próprio Cristo e a Eucaristia. E nós temos um método querigmático vivencial que é anunciar Jesus Cristo com palavras e testemunho. E Jesus Cristo é o primeiro anúncio. Então, quando a gente vai para o Cursilho, nós temos o primeiro anúncio de Jesus Cristo na nossa vida, lá dentro. E aí, quando a gente sai para anunciar esse Jesus ao mundo, né? Para as famílias, para a sociedade, nos grupos, nas empresas, enfim, nos ambientes que existem no mundo. Então, nós somos leigos, né? Pessoas que vamos lá dentro e saímos para anunciar esse Jesus Cristo a partir dali. E quando a gente conhece esse Cristo lá dentro, né? Que é o ponto principal do movimento de Cursilho, a gente não pode deixá-lo mais. Porque ele entra na nossa vida. E quem conhece Cristo, né? É como você pilotar uma moto, né? Você olha para frente, você não consegue mais olhar para trás. Não podemos olhar para trás. A palavra de Deus fala do arado, né? Se você bota a mão no arado, você não pode mais olhar para trás, senão você perde o risco. E a nossa vida é assim. Quando conhecemos o Cristo, né? Não podemos mais pensar em outra coisa, voltar atrás. A gente percebe, você está falando uma coisa que é bem interessante, até na Bíblia, nas passagens de Jesus, quando as pessoas encontram com Jesus, elas nunca mais têm a mesma vida. Não, nunca mais. O Cursilho é assim, mesmo que a pessoa saia, às vezes não volte a participar do movimento, mas a semente está plantada no coração dela. Ela nunca mais será a mesma pessoa. Nunca mais, mesmo que ela queira. Mas ela sempre vai lembrar desse Jesus que lá dentro do Cursilho mexeu com ela, tocou o coração dela, mudou a vida dela, né? Interessante demais. E você falou de evangelização de ambientes. Hoje tem uma discussão até, tem até essa questão política também de a política a gente não pode, o Estado é laico, a gente não pode envolver. E não sei, eu vou fazer uma pergunta, mas é uma pergunta até pessoal, assim. Você não acha que quanto mais a gente colocar Deus, colocar Jesus em todos os ambientes, seja ele qual for, a comunidade, a vida da nossa sociedade vai ser melhor? Você como cristão acredita nisso também? Acredito piamente. Quando nós colocamos Deus nas coisas, as coisas se transformam. A palavra de Deus diz que se você tiver fé, você vai falar para aquela montanha, sai de lá, vem para cá, e ela vem. E na política, nós cristãos, nós precisamos estar nela, né? Porque não é o padre, não é o bispo, não é o papa que vai estar lá no meio. No documento Christi Fidelis Laici, do Papa João Paulo II, que fala da missão do cristão no mundo. A missão do cristão do mundo e a missão do clero. Então ele fala assim que o clero ele vai estar na igreja, nos dando suporte, nos alimentando espiritualmente, nos dando instruções, mas a missão do leigo é no mundo das realidades, né? Das estruturas. Em todas as estruturas. Em todas as realidades, principalmente na política. Então, na política, nós temos que saber para que lado nós estamos, do lado de Deus ou do outro lado, né? E ajudar a instruir as pessoas sobre aquilo que é ruim, né? Dentro da política. Porque se nós somos cristãos, nós precisamos estar com as coisas de Deus, nós precisamos falar das coisas de Deus, não importa o ambiente que estamos, né?
Perfeito. Interessante demais como essa questão, às vezes as pessoas fogem disso, né? A gente foge disso, não vamos levar, não, é política uma coisa, a religião é outra. E não, a religião está aí para realmente, para que a gente possa levar Deus, levar a palavra de Deus, levar Jesus a todas as estruturas, como você disse. Achei bem interessante. Por falar em levar Jesus, levar a mensagem, tem um espaço aqui na região de Apucarana que ele é um espaço abençoado, a gente já disse isso no começo do programa. E nós fizemos esse convite para o Ailton para que ele viesse aqui hoje, para que, claro, ele contasse um pouco da história dele, ele já começou a contar essa história, mas para contar a história de um dos espaços mais importantes que a Diocese tem hoje. Qual é esse espaço? Como que se chama esse espaço? Todo mundo conhece, né? Conhece. Esse espaço é o Cefas, né? Casa de Encontro Família Sagrada. É um nome assim bem... Foi estudado muito para escolher um nome para esse local, né? Para essa casa. E aí, então... Pensamos em Pedro Cefas, né? Pedro, tu és Cefas, sobre ti edificarei minha igreja. Cefas, pedra, né? Aí Cefas, essa sigla, né? É o nome de Pedro, né? Mas Cefas, casa de encontro, família sagrada. Né? Desde o começo já tinha... Então, até o nome foi escolhido para fazer parte desse projeto, realmente. Foi o nome das primeiras coisas a ser escolhida lá no Cefas. E como é que foi que surgiu a ideia de se construir um centro de evangelização? Já passaram por lá milhares de pessoas. E como a gente disse aqui, através do Cursilho e de outros movimentos também, pessoas que tiveram a vida transformada, as famílias que se transformaram através de encontros realizados ali. Um lugar realmente abençoado. Mas tudo começou com uma ideia. Essa ideia nasceu quando, Ailton? Ela nasceu no ano de 1990, através de um cursilista, né, que foi o baluarte do Cursilho na Diocese de Apucarana, o saudoso Ângelo Gonçalves da Silva, que surgiu dele essa ideia, juntamente com o bispo saudoso também, Dom Domingo Gabriel Wisniewski, né, na época, que apoiou, que acompanhou toda essa construção. Até então, só para te cortar um pouquinho, desculpa até, mas até então, até esse momento, os encontros eram realizados no Cedra. No Cedra. Que pertence à igreja também. Também. O Cedra é uma casa que foi construída lá na década de 1970, né? E já é uma casa que estava já bem defasada, bem deteriorada, é uma casa bem antiga. E na época a Diocese já precisava de um outro local para se fazer encontros, porque o Cedra já não estava mais atendendo à necessidade da Diocese. E aí o Ângelo e o Dom Domingos começaram com a ideia, em 1990, mas construir como? Nós tínhamos a boa vontade, mas não tínhamos dinheiro, não tínhamos local e nem ideia de como seria essa casa. Aí foram feitas várias reuniões, aí participava um grupo ali, tinha o Ângelo, eu, o Padre Almeida, aí o Dom Domingos, tinha o Padre Nilson, o Padre Befa participou, tinha o Fante, o José Carlos Bacarim e outros que a gente não lembra agora, que começamos a fazer reuniões, eu estou desde o início, né, desde essa época, para ver o que fazer. Aí nós fomos visitar casas de encontros. Fomos em Londrina, fomos em Toledo, Cascavel, fomos em Curitiba, fomos em Ponta Grossa, olhar as casas para ter uma ideia de onde nós partiríamos, né? Aí, fazendo essas visitas e tal, aí tinha conosco o engenheiro Johnny, o engenheiro Edri Godrich e o Éden Corbacho, que acompanhou, que iniciaram então os projetos, né? Foi feito primeiro um anteprojeto e aí construir aonde? Aí fomos na prefeitura, na época era o prefeito Walter Pegorer, e levamos o anteprojeto para eles, para a Câmara e tal, e daí... Só para eu entender, começaram a conversar sobre isso no ano de 90. 90. As primeiras ideias e tal, foi justamente o ano que você fez o Cursilho. Começou a participar do movimento. Essa ideia foi evoluindo. Quando é que vocês falaram assim, não, agora realmente a gente sabe o que a gente quer? Foi em que ano? Então, foram 2 anos mais ou menos. 2 anos, reuniões então. e anteprojeto, e entrar com um anteprojeto na prefeitura para doação de terreno. Esse terreno ele foi doado no ano de final de 2001, por aí, né? E aí, 2002, nós iniciamos a obra. 2002, 100... Quer dizer, você falou de 90... São 2002 não, desculpa.
92. Ah, 92. Ah, sim, 2 anos então. 90 nós começamos a ideia. E 92 iniciou-se a obra, né? Aí nós conseguimos aquele terreno que está lá hoje, que são 39 mil metros quadrados. É Jardim Interlagos ali? Jardim Interlagos. Na época... Na verdade, Jardim Menegaso que chama, né? Jardim Menegaso o nome, né? Na rua Cristiano Kuzma. E na época ali era um matagal. Não, aquilo era um matagal, não existia asfalto, era uma estrada de chão, não tinha aquele loteamento, não tinha nada ali. Até a gente ficava triste, nossa, mas construir uma casa num lugar daquele, né? Daquela longura, não existe nada ali, era uma coisa assim impensável que depois de 20 anos estaria como está ali agora, né? É um bairro super valorizado, um espaço... E a casa está dentro da cidade. E aí então iniciou-se. De que maneira? Nós não tínhamos dinheiro. Construir como? Uma casa que tem mais ou menos hoje 6 mil metros quadrados, né? Então ela é muito grande. Bom, aí foi-se fazendo reunião e aí conseguimos um grupo de empresários, mais ou menos 50 empresários. 50 empresários de Apucarana, região ali. De Apucarana, região que decidiram, né, aceitaram em pagar um salário mínimo por mês. E foi a obra esse tempo todo. Alguns foram deixando, no final ficamos em 12. E depois aí nós saímos pela diocese, com carnezinho de R$5, de R$10. Aí a gente saía aqui de Apucarana, ia para Itaguajé, ia para Santa Fé, ia para Borrazópolis, né? Falar da casa, porque até então ninguém nem sabia o que seria isso, o que era. E aí a gente foi colocando os carnezinhos de R$5, R$10 e aí a coisa começou a fluir. A obra começou a andar, aí Dom Domingos conseguiu um pouco de dinheiro da Alemanha, mas assim, 90% foi construído com dinheiro dos cursilistas, né? A maioria dos doação mesmo. Toda a obra foi construída com doação. Ela começou em 92, né? E foi inaugurada em 2001. Então foram 8 anos de construção da primeira etapa. O que era essa primeira etapa? Então a primeira etapa foi ali onde existe a sala de mensagem. Sala de mensagens. Os 2 pavilhões de quartos, né? E o refeitório e a cozinha. Então essa foi a primeira etapa. Foi a primeira. Então foi um trabalho muito, muito difícil. Centavinho por centavinho. O Ângelo que cuidou dessa parte de administração toda. A parte financeira era do Ângelo. Tínhamos o tesoureiro que foi o José Bacarim. Mas foi muito assim, difícil, sabe? Não foi uma obra fácil, né? O Ângelo tinha uma D20 que ele deixou para usar na obra. Era dele, era particular dele. Era dele a D20. Depois ele doou essa D20 para a obra. Nossa. E foi vendido e foi investido na obra também. Então era um cristão mesmo, o cara que vestia a camisa da igreja, do Cursilho. E aí a obra foi indo, foi caminhando. Inauguramos em 2001, daí beleza. Aí a segunda etapa, né? Quando vamos começar e quando vamos terminar. Aí se passaram 8 anos. Em 2008 nós começamos a segunda etapa, que foi a Capela Anfiteatro. E foi concluída em 2014. 2014. Foram mais 6 anos, 6, 7 anos aí de luta novamente. E o dinheiro foi arrecadado nos mesmos moldes, né? Empresário e o dinheiro do povo, dos menos, né? Que tem menos condições. Os carnezinhos de 5, de 10, de 15, de 20. Cada um ajudava com o que podia ali. Cada um ajudava da maneira que podia. E graças a Deus, hoje nós temos um anfiteatro ali que nós não temos, talvez, na região nossa aqui do Vale do Ivaí, né? A gente não realmente desconhece a qualidade do que tem ali. É difícil se encontrar no estado. A nossa casa hoje é a melhor do Paraná. Melhor do Paraná. Você pode rodar por qualquer lugar, você não vai encontrar uma casa que tem a estrutura que nós temos ali. E aí nós temos a terceira etapa ainda a construir. Vai começar. Tem a terceira etapa do projeto. Então segura um pouquinho. Enquanto o Ailton toma água, eu quero aproveitar para te pedir para que você curta esse vídeo que você está assistindo, esse programa do Cursilho em Ação, feito pela DATV, o canal oficial da Diocese de Apucarana, também pelo movimento de cursilhos de cristandade aqui da nossa diocese. E agradecer a todos que já acompanharam, que já curtiram, que compartilharam. Então envie
esse link, mande, se você recebeu por link, se você está assistindo no YouTube, mande para os amigos, mande para os cursilistas, para que a gente possa valorizar o programa, claro, mas que a gente possa valorizar a nossa história, a história do Cursílio, a história da nossa diocese, que o Cursílio também faz parte, evidentemente. Então, muito obrigado pela sua audiência. A gente continua aqui com esse papo legal com o Ailton. Para a gente falar agora, tem a terceira etapa, mas antes da terceira etapa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Ângelo, porque quando a gente chega lá, hoje no Cefas, a gente encontra até foto dele lá, né? Foto dele lá no Cefas. E aí, eu, por exemplo, não sabia dessa importância dele. Eu participo do movimento de Cursílio, já ouvi falar o Ângelo e tal, mas então ele foi uma parcela, uma parte importantíssima dentro do movimento e dentro desse projeto do Cefas. Muito importante, porque o Cursílio teve uma coordenação, o Cursílio iniciou em 1970, na Apucarana, e ele teve uma coordenação de 1970 até 1990. Né? Então foi só uma equipe que coordenou o Cursílio o tempo todo. E em 1990 teve uma eleição, né? Ali, igual a gente tem até hoje, né? De novos coordenadores. E o Ângelo entrou. O pessoal nem conhecia o Ângelo, né? Acho que tinha 5 ou 6 candidatos na época para concorrer para ser coordenador do GED. E o Ângelo entrou também no dia ali, tal, na Assembleia, e aí o Ângelo acabou ganhando. Né? Mesmo sem muito conhecimento. Mesmo sem muito conhecimento. E aconteceu assim uma coisa que daí muitas pessoas não viram o Ângelo assim como um bom candidato. Por quê? Porque não o conhecia. Né? Não o conhecia. Ele era uma maravilhosa pessoa, um super cristão. Nós somos todos, como que fala, filhos do Ângelo na caminhada cristã. Eu e mais um punhado de amigos meus aí, de cursilista. E o Ângelo começou então, teve até um pouco de divisão na época, né? E ele começou a modificar dos 30 anos que teve uma coordenação, passar para 3 anos. Olha, 3 anos nós vamos mudar os coordenadores. E assim ele começou a formar novos mensageiros, novos coordenadores, novas funções para novas pessoas. E o Cursílio foi crescendo, né? Então as pessoas achavam que o Cursílio poderia cair, mas o Cursílio cresceu muito. Ao contrário, através dele. Porque quando foi aberto para novos cursilistas participarem das funções e foi convidando novos mensageiros, o Cursílio foi só crescendo. Então a entrada do Ângelo no Cursílio favoreceu e fez com que o Cursílio crescesse muito, né? Muito, muito, muito. E aí nesse período também que foi construído o Cefas, né? Esse centro, e o Ângelo estava à frente, estava ali batalhando. Fez a doação até do carro dele. O Ângelo estava à frente, né? Sempre à frente. Aí depois, infelizmente, em 2003. Então ele chegou a acompanhar a inauguração. Acompanhou, trabalhou em Cursílio lá. Em 2003 ele teve que fazer uma cirurgia de ponto safena. Já estava até bem, mas daí depois de 30 dias ele teve uma parada cardíaca e veio a falecer. Foi um choque, né? Bastante. E daí o Dr. Freire foi o próximo coordenador do GED. Aí daí para cá vieram, veio o Dr. Freire, veio o Beto, Beto, depois 2003 eu fui o coordenador do GED. Né? Eu vim na caminhada, fui coordenador de escola, de decanato, de paróquia, enfim, a gente veio nessa caminhada e fui tesoureiro do GED também. Então, 2001, 2003, eu estive coordenador do GED, à frente. E aí a gente continuou. Ailton, deixa eu aproveitar e te perguntar, fazer um parênteses aí nessa parte que você falou sobre a coordenação do GED. Eu já falei várias vezes aqui que essa é a minha opinião particular, mas eu vejo que o movimento de Cursílio em Apucarana, que é o que eu conheço, que eu estou próximo, ele tem uma organização que as pessoas se preocupam com os mínimos detalhes, assim. Então tem uma organização fantástica, é por isso que o Cursílio atinge tantas pessoas, por isso que faz tanta diferença, né? Como que é estar à frente de uma organização, à frente do GED? Porque eu vejo hoje o Alexandre, né? O Alexandre lá de Cambira. Sempre correria, ir pra cá, pra lá, vai, visita a cidade, vai na outra. E enfim, é uma vida assim dedicada realmente ao movimento de Cursílio. Ali tá à frente não é fácil não, né? Não. Deus diz que não escolhe os capacitados, né? Ele capacita os escolhidos. Então, todos que chegam ali, que é eleito para ser o coordenador do GED, ele acha que ele não está preparado, mas Deus vai capacitando. Não é fácil.
Então, para ser coordenador de um GED ou de um GER, tem que renunciar a muitas coisas na vida. Então, você pode ver o Alexandre hoje que ele quase... Vive em função. Ele vive em função do Cursílio. E todos que passaram pela coordenação, ele vive em função... São 3 anos que ele vai ter que prestar para o movimento. Vai ter que colocar à disposição do movimento, porque qualquer evento que tiver, se não for ninguém, mas o coordenador tem que estar lá. Tem que estar lá. Entendeu? Então é muito trabalhoso, é estressante às vezes, só que tem um detalhe. A graça de Deus, ela é sempre maior. Então Deus realmente capacita, porque se não for a força de Deus, do Espírito Santo na vida da gente, a gente não consegue. Você para no meio do caminho e fala, eu não quero mais. Vou deixar para lá. Então Deus, ele capacita e a graça é abundante na vida de quem passa por ali. E cresce muito, né? Todos que passamos por ali, a gente teve um crescimento assim, espetacular. É maravilhoso. Vale a pena. E aí, então, chega o momento de construir um novo espaço. Porque ali a sala de mensagem, para o pessoal que faz o encontro, tá perfeita, né? Consegue receber bem as pessoas. Mas, principalmente, quando chega aquele momento de encerrar os cursilhos, de encerrar os encontros, que vem família, que vem o pessoal junto participar, aí estava pequeno o espaço, né? Muito pequeno. A capela hoje ela tem capacidade para 640 pessoas. Então, todos os encerramentos de cursilho, de decolores, ela lota e fica a gente até em pé às vezes, né? Verdade. E eu não sei como a gente conseguia colocar esse pessoal tudo ali na sala de mensagem. Uhum. Não dá para entender como que cabia. Acho que era um milagre, não sei, não dá para descrever, né? E aí, então, nós passamos desde 2001, que foi inaugurada a casa, até 2014, que foi inaugurada aí a Capela Anfiteatro. A Capela Anfiteatro iniciou-se em 2008, né? Foi inaugurada em 2014, então foram 6 anos de construção. E nesse tempo todo, de 2001 até 2014, 14 anos nós usando a sala de mensagem. Sala de mensagem para encerrar. Até às vezes muitas pessoas não iam, né? Pessoa de idade, porque não tinha lugar de sentar, era um aperto muito grande ali. Mas graças a Deus foi assim uma experiência gostosa também. Passamos por aquilo ali tudo. Também com doações, também para a construção disso, né? Tudo com doação. A capela foi nos mesmos moldes da etapa anterior, né? Com doação de empresários, doação da pessoa, da sociedade, do Cursílio, da diocese inteira, né? Que doavam aí, dos paroquiais que ajudavam, né? Na mesma situação da anterior. Legal. E hoje esse espaço é utilizado também por outros movimentos, né? Tem um encontro ali que acontece pelo menos todos os anos, é ali que é celebrado também. O pessoal se reúne da música, né? De toda a diocese. Sim, então tem sim. outros movimentos que também utilizam essa capela ali, porque a estrutura, você falou 640 lugares, né? 640. É uma das melhores estruturas que a gente tem no estado, né? No estado do Paraná, hoje você não encontra uma casa tão boa e bem estruturada igual a nossa casa. Nós temos um anfiteatro ali com poltronas maravilhosas, né? Com som maravilhoso de primeiro mundo, com acústica, tudo muito bem arrumado. Então é uma glória para nós, é uma alegria muito grande, né? A gente ter um ambiente daquele ali. Você olha assim, olha para tudo isso que existe hoje e dá para imaginar, né? Lá em 1990, quando surgiu a ideia, né? Por todo esse processo que passou, e eu sempre falo que a gente chega lá e vê aquela estrutura, aquela coisa maravilhosa assim, e não se dá conta de tanto trabalho que teve, né? A gente para quem chega agora não sabe como foi trabalhoso, né? Foi muito trabalhoso. Eu estava até olhando algumas fotos ali que nós temos, né, da antiga, então você olha aquilo e fala, nossa, acho que hoje nós não ia ter condição de construir isso aqui tudo, não, porque é muito trabalho, mas constrói. Se começar, constrói de novo e Deus é bom, o pouco com Deus é muito, né? As pessoas, na verdade, elas ajudam, né? Só a gente ir atrás, que todo mundo tem um coração muito bom, nossa igreja é maravilhosa, nossos cristãos aí, nossos católicos são de coração aberto, principalmente os cursilistas, né? O cursilista, ele tem Jesus Cristo no sangue, né? Então, às vezes, o cara não tá podendo, mas fala, não, mas eu vou ajudar. Pro Cursílio eu vou ajudar. Pro Cursílio eu vou ajudar. É verdade. Maravilhoso. E atualmente, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque hoje você é o responsável
Eu queria saber se tem alguma equipe que ajuda também, mas você é a pessoa, é o nome que fica com a responsabilidade de organizar toda essa casa de encontros, todo o Cefas ali. Como que é feita a manutenção? Porque a gente sabe que vai utilizando, existe o desgaste natural, né? E tem reforma, tem pintura, tem alguma coisa que quebra, é cama. Como que funciona a manutenção desse espaço tão importante para nós? Quem administra a casa, sempre administrou, é o movimento de Cursílio. Então, como que funciona? O coordenador do GED, o responsável do GED, né? A gente fala falando coordenador, mas no Cursílio é só responsável de GED, de paróquia. O responsável do GED, ele indica uma pessoa para ser o presidente da casa, certo? Essa pessoa, ela vai montar uma equipe. Então, nós temos o tesoureiro, que é o Edenilson Novelino, nós temos o responsável de materiais, que é o Alexandre, nós temos o responsável que ajuda na manutenção, temos então, o tesoureiro, temos o secretário. Então, essas pessoas, é uma equipe distinta do GER, coordena a casa, cuida da casa. Onde o presidente, no momento, sou eu, né? Eu fui o responsável na época do Fred e agora estou responsável na gestão do Alexandre novamente. Então, nós temos os aluguéis da casa, né, de finais de semana. Esses aluguéis, pela estrutura da nossa casa, ele é muito barato. São aluguéis para encontros, né? Para os encontros. Então, o Cursílio paga aluguel. Eu queria que você falasse. Porque foi construído pelo movimento de Cursílio. Sim. Mas o Cursílio não. A gente pode dizer que o Cursílio não é dono do espaço? Não é dono. A casa o Cursílio construiu e deu para a diocese. Certo. E o Cursílio hoje paga aluguel para fazer os encontros. Igual aos outros movimentos, igual aos outros pastorais, o Cursílio paga a mesma coisa. E até às vezes as pessoas acham que a casa é do Cursílio, que o Cursílio tem toda a regalia, o Cursílio não paga nada. O Cursílio paga o aluguel da mesma forma. Da mesma forma. Da mesma forma. Olha que interessante. Você já parou para pensar, você que é cursilista, está acompanhando esse programa, que foi o movimento de Cursílio que construiu o Cefas, e aí hoje tem essa questão, vai fazer um encontro, tem que pagar o aluguel. O Cursílio paga aluguel. Então Quer dizer, todo mundo é tratado igual. Mesma coisa. Então nós temos os aluguéis que mantêm a casa, as despesas ali que vai estragando, é chuveiro que queima, é lâmpada que queima, é filtração, uma coisa é outra. Para investimentos, né, nós temos que buscar dinheiro de outra maneira. O aluguel ele não é autossuficiente para você falar, vou fazer uma nova construção, um quarto. Não, então o dinheiro do aluguel não dá. Que é muita despesa ali que tem, né? Então queima-se muitas coisas, tem que muita manutenção, é muito grande aquilo ali. Inclusive agora nós estamos comprando cadeiras, já compramos, né, 200 cadeiras para o refeitório. Uma cadeira boa da Tramontina, aguenta 150 quilos, porque as pessoas comem demais. Precisa ser forte a cadeira. E senta na cadeira e quebra a cadeira. E as cadeiras que nós temos lá já são cadeiras de 21 anos. Né? 21 anos. Que estão lá, então elas estão se desfazendo. A cadeira vai chegar em breve, essas cadeiras aí estão chegando. A cadeira deve chegar já semana que vem, né? Então essas cadeiras nós tivemos que fazer uma promoção, nós entramos num cadastro das cooperativas que eles fazem para ajudar as entidades, então eles dão os prêmios, né? A gente se cadastra, né? E caso seja aprovado, eles dão os cupons, a gente vende esses cupons e eles entram integral na conta da entidade. E nós, graças a Deus, conseguimos esses carnês, estamos vendendo, né? E vai dar para pagar as cadeiras, graças a Deus. Então as cadeiras já estão compradas e o dinheiro vai ser o suficiente, né? Mas nós temos muita coisa para construir ali ainda, né? Temos que construir mais quartos para a cozinha. Nós pretendemos construir uma capelinha ali em cima na sala de mensagem, do lado da sala de mensagem. E tem a terceira etapa, né? E aí, essa terceira etapa da obra. A primeira etapa foi a construção da sala de mensagem, dos 2 dormitórios. Isso, e da cozinha. Da cozinha. Aí teve obra, claro, em todo o entorno, a gente acompanhou também, né? Porque vai fazer uma muretinha ali, é dinheiro que gasta, então teve todo esse gasto aí. Aí a segunda etapa, então, foi a construção da capela, o anfiteatro. Isso? Isso. E agora nós vamos para uma terceira etapa.
A terceira etapa do projeto. Só Deus sabe quando vai ser, mas a gente espera estar vivo para ver essa. Já tá na ideia. Como surgiu a ideia em 90, agora também tá na... Está no projeto. Já tem projeto, Tem projeto certinho. O projeto ele foi até ali e deu uma parada, né? Essa terceira etapa é mais um bloco de dormitórios, né? Vai ficar do lado de baixo da capela. Aí o aumento do refeitório e mais o aumento da cozinha, que ele vem para frente ali. Um projeto bem bonito. E depois, talvez uma quarta etapa, digamos assim, é a construção de um salão de festas para o lado de baixo do refeitório. E esse salão de festa seria... Qual que é a intenção dele? Ser usado para o próprio Cursílio também, para os movimentos? Para os movimentos, para as pastorais, qualquer movimento da igreja vai estar lá disposto para ser usado. Então seria muito interessante a gente ter isso aí, né? Porque nós temos o Cursílio, por exemplo, faz um outré por ano com 1.000 e poucas pessoas. Já fizemos o outré com 1.700 pessoas, 1.800 pessoas. E os outros movimentos, né? Que fazem jantares e almoço, etc. Sim. Bastante coisa. Com certeza. E a gente confia realmente que Deus vai abençoar essa nova etapa. Porque o movimento de Cursílio tem gente chegando a todo tempo e cada vez está mais forte. E com a união de todos, igual você falou, tem gente que pôde dar mais, a gente teve momentos aí, o próprio Ailton contou, né, nessa entrevista, que algumas pessoas chegavam a dar todos os meses ali um salário mínimo, e essa ajuda foi fundamental, mas também foi importante a ajuda daquele que dava R$5, R$10, toda ajuda foi importância, né? Sim, todo tijolinho ali, doação às vezes de saco de cimento, tudo contribuiu para que o Cefas estivesse ali da maneira que está hoje, né? Então é um local muito abençoado. Eu adoro aquilo ali, eu cuido com muito carinho e tenho um grande amor porque a gente viu a primeira pedra ali sendo colocada, o primeiro tijolinho, em um local de muita bênção, né? Muitas bênçãos. Quantas pessoas foram resgatadas ali, quantas famílias, quantos Milhares. jovens, quantas pessoas que estavam à beira das calçadas aí, hoje se transformou, seguindo o caminho de Jesus. Então, pra gente é uma alegria muito grande. E o bispo, a relação com o bispo? Porque eu já vi ele várias vezes lá, né? Ele gosta daquele espaço, tem acompanhado a gestão também. O que ele fala? Então, nós passamos por 3 bispos, né? Que Dom Domingos construiu até a primeira parte, até uma altura, depois ele veio a falecer. Aí veio o Dom Luiz, né? Que acompanhou também. Aí veio Dom Celso. E agora Dom Carlos. Todos os bispos que passaram por ali, eles só agradeceram. Só agradeceram, porque é um lugar fantástico, né? Uma casa fantástica. E Dom Carlos vive elogiando o movimento de Cursílio, por estar cuidando daquilo ali com muito carinho, com muito amor. Então, para nós é uma alegria, né? Para nós, a gente se enche de alegria e nos fortalece para continuar cuidando daquilo ali. Então, Dom Carlos, ele se mostra muito contente e muito grato por tudo. E não é para menos, né? Porque realmente aquela casa ali é incrível. A gente trouxe aqui o Ailton para bater um papo, para que ele pudesse contar a história dele. Ele fez isso, contou um pouquinho da vivência dentro da igreja e principalmente dentro desse movimento de Cursílio na Diocese de Apucarana. E a gente falou bastante hoje sobre o Cefas, que é a casa do Cursílio, né? A gente... Todas as semanas o pessoal está se reunindo, está se encontrando ali. Novos cursilistas chegam através dessa estrutura que existe no Cefas. É claro que a gente fala da estrutura. A estrutura ela é importante, mas como você disse lá no começo, o Cursílio ele coloca Cristo à frente sempre, né? Sim, cristocêntrico. Cristocêntrico é o nome do movimento, né? A definição do movimento. Mas pra gente realmente é uma alegria falar do Cefas, porque é um espaço abençoado, onde a gente se sente bem, onde todo mundo se encontra, se reúne, e que seja assim por muitas e muitas décadas, né, Ailton? Se Deus quiser. A gente quer viver bastante para acompanhar isso. Para ver a conclusão da terceira etapa. Né? Opa, se Deus quiser. Se Deus quiser. Nós esperamos isso em Deus e quando se faz com amor, a coisa flui, né? Muito legal. Deus... Parabéns. Ailton, parabéns pela tua história, pela tua participação. Eu sei que você não busca isso não é o teu objetivo, mas é muito legal conversar com você e saber todo esse trabalho, de todas as pessoas que passaram ao longo desses anos por esse projeto e de tantas que ainda virão, que isso vai continuar realmente, porque é algo de Deus, é algo abençoado
e o Cursilho merece toda essa estrutura realmente. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, estar aqui hoje. E o papo aqui poderia durar 3, 4 dias. Poderia sim. Não, eu que agradeço. O jeitão da gente assim de falar, mas vamos lá, né? Ficou legal demais. Tá me convidando, vamos lá, a gente poder contribuir um pouquinho aí com a história. E mais uma vez, parabéns a você pelo trabalho que você faz aí sem cobrar nada, né? Tá dando seu tempo, o seu estúdio aqui, enfim. Deus que abençoe você e continue assim. Tá muito bonito. Show de bola. Hoje a gente conversou então com o Ailton, que é atual responsável, presidente da organização do Cefas. Contou a história dele. E você, quer ver qual cursilista aqui no nosso próximo programa? Descreva aí pra gente, manda mensagem, já compartilha esse vídeo. Não esqueça de curtir, de comentar. Participe conosco do programa Cursilho em Ação, uma produção da Diocese de Apucarana, através do canal oficial do YouTube da DATV, o canal oficial da Diocese de Apucarana. Grande abraço a todos e até o próximo programa. Deus abençoe. De mãos dadas, nas mesmas estradas, eu sou teu irmão.